Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre um compositor que já foi citado várias vezes aqui no programa, porém que nunca teve sua biografia devidamente destrinchada pela nossa pesquisa. Vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos que Elton Glenn Miller, mais conhecido simplesmente como Glenn Miller, que nasceu no dia 1º de março de 1904 na cidade de Clarinda, estado norte-americano do Iowa. Aos 8 anos de idade, portanto no ano de 1912, Glenn Miller mudou-se com sua família para o estado de Nebraska, também nos Estados Unidos, mais especificamente para a cidade de North Platte. Foi lá que o nosso pequeno Glenn Miller recebeu o seu primeiro incentivo musical, vindo de seu pai, que lhe deu de presente um instrumento chamado mandolim. O interesse de Glenn Miller pela música nasceu tão rápido quanto ele trocou o mandolim pelos instrumentos de sopro, mais especificamente por uma corneta, o que posteriormente o incentivaria a aprender também a clarineta, o trombone, etc. No ano de 1918, portanto, quando Glenn Miller tinha apenas 14 anos, sua família mudou-se de novo, desta vez para o estado norte-americano de Colorado, mais especificamente na cidade de Fort Morgan. Foi lá que Glenn Miller fez o ensino médio, o colegial, high school, como chamam os estadunidenses. Foi durante seu período de colegial que Glenn Miller experimentou pela primeira vez a experiência de fazer parte de uma banda, de uma orquestra, visto que ele integrou a orquestra do colégio desde o seu ingresso em 1918 até sua formatura em 1921. Nesse mesmo ano de 1921, após deixar a banda do colégio, Glenn Miller começa sua carreira profissional como músico na orquestra de um outro artista local chamado Boyd Center, que foi o primeiro a lhe estender a mão em sua jornada rumo ao estrelato. Em 1923, Glenn Miller deixa a orquestra de Boyd Center para cursar o ensino superior no curso de música na Universidade Estadual do Colorado. Porém, ele não teve muita paciência para os estudos. Abandonou a faculdade após 1 ano de matrícula e decidiu seguir carreira profissional como musicista, sem ter um diploma de ensino superior mesmo. Na verdade, é isso que fazem a maioria dos artistas, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, e creio eu que no mundo todo, não é verdade? Verdade! Em sua empreitada para se tornar um artista reconhecido, Glenn Miller teve que fazer alguns sacrifícios. O primeiro deles foi se mudar novamente de cidade e de estado para um lugar onde houvesse mais oportunidades para sua carreira artística. Neste sentido, Glenn Miller deixou o estado do Colorado e se mudou para Los Angeles, na Califórnia. Lá, ele permaneceu por 4 anos, de 1924 a 1928, trabalhando como músico na orquestra do maestro Ben Pollack. Em 1928, Glenn Miller vai se mudar novamente de cidade e de estado, desta vez para Nova York, onde ele vai trabalhar como músico freelancer em diversas orquestras, de diversos maestros, inclusive alguns deles muito renomados já na época, que já foram inclusive citados diversas vezes aqui no nosso programa, tornando-se nossos velhos amigos e conhecidos. É o caso, por exemplo, dos irmãos Tommy e Jimmy Dorsey. É o caso também de Benny Goodman e Ray Noble, que era britânico.
Em 1935, ainda morando em Nova York, Glenn Miller teve aulas de composição com o professor Joseph Gillinger, que viria a influenciar completamente o seu estilo composicional e, inclusive, seria uma das grandes responsabilidades pelo sucesso que Glenn Miller teria enquanto compositor de suas próprias músicas. Também naquele mesmo ano de 1935, Glenn Miller começou a criar a sua própria orquestra, onde ele seria o maestro e o trombonista principal. Em 1937, infelizmente, a primeira formação de sua orquestra se separou. Glenn Miller não conseguiu trabalhar direito com eles, mas ainda assim foi um momento importante na carreira do nosso compositor, pois foi com esta formação original de sua orquestra que Glenn Miller registrou o seu primeiro disco em seu nome, ainda no ano de 1935. 3 anos mais tarde, em 1938, Glenn Miller reformularia sua banda, e seria esta segunda formação aquela que se tornaria a mais conhecida no mundo todo. Uau! O primeiro sucesso de Glenn Miller e sua orquestra veio no ano de 1939, uma canção intitulada Wishing Will Make It So. Porém, antes de fazerem o seu primeiro sucesso, Glenn Miller e sua orquestra tiveram que suar muito, que ralar muito, trabalhar muito, tocando em bailes, em casas noturnas, em cassinos. Inclusive, podemos considerar que foi um cassino o grande impulso, a grande catapulta que levou Glenn Miller e sua orquestra ao reconhecimento primeiramente nacional e posteriormente internacional. Trata-se do Grand Island Casino, no bairro de New Rochelle, cidade de Nova York. Trata-se de um cassino mais luxuoso, que, por vezes, tinha seus shows ao vivo, de música, etc., transmitidos por rádio. Foi através de um desses programas de rádio que Glenn Miller se tornou conhecido do público estadunidense, que começou a se interessar mais por adquirir os seus discos. Como eu já disse para vocês, Wishing Will Make It So foi o primeiro sucesso de Glenn Miller e sua orquestra, mas nem se compara ao sucesso que viria em seguida, também no ano de 1939, porém estendendo-se por toda a década de 1940. Trata-se de uma canção que vendeu mais de 1 milhão de cópias naquele ano. Trata-se de uma canção que atingiu o 3º lugar nas paradas de sucesso, permanecendo por 12 semanas seguidas. Trata-se de uma canção que, ao final de 1939, foi considerada a canção mais ouvida do ano. Senhoras e senhores, estamos diante de um verdadeiro hino dos anos 40. Uma canção, um jazz standard que embalou uma geração inteira. Senhoras e senhores, estamos diante de uma canção intitulada Moonlight Serenade, ou em português, Serenata ao Luar. Não, peraí. Não é sonata ao luar, é serenata ao luar. Trata-se de uma canção composta inteiramente nos moldes do sistema de Joseph Gillinger, que se utiliza de processos matemáticos da acústica musical para criar atmosferas através do som,
das ondas sonoras de uma música. No caso da nossa música de hoje, Glenn Miller atesta que teve a intenção de criar uma atmosfera um tanto melancólica que lembrasse uma calorosa noite de verão. Cá entre nós, eu desconfio que o título da nossa música de hoje, Moonlight Serenade, seja uma fusão dos títulos das duas primeiras canções gravadas por Glenn Miller lá com a primeira formação de sua orquestra, ainda em 1935. Sabem por quê? Vejam bem. O primeiro disco gravado por Glenn Miller com a primeira formação de sua orquestra trazia no lado A uma canção intitulada Moonlight on the Gangs, enquanto no lado B trazia uma canção chamada Blues Serenade. Juntando as duas, Moonlight Serenade. Mas isso é uma teoria da conspiração da minha cabeça. Eu não encontrei o Glenn Miller afirmando nada disso em lugar nenhum. Bem, independentemente disso, o que mais importa aqui é entendermos por que Moonlight Serenade, de Glenn Miller, pode ser considerada uma canção hino dos anos 40. Uma canção hino de toda uma geração. O hino de uma era. Sabem por quê? Tudo se explica por meio de um acontecimento histórico que começou em 1939 e perdurou até metade dos anos 40 e que vem sendo cada vez mais citado nos nossos programas do Vamos Falar de Música Exterior. Como vocês podem inferir, este acontecimento é novamente a Segunda Guerra Mundial e está intimamente relacionado, sim, com quaisquer manifestações artísticas produzidas nos Estados Unidos e na Europa dos anos 40. Na verdade, não apenas os Estados Unidos e a Europa, mas qualquer país que estivesse sendo afetado pela guerra naquele momento, até mesmo o movimento do modernismo brasileiro em sua segunda geração, foi influenciado por alguns episódios da Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, segundo uma das fontes que eu consultei, Moonlight Serenade pode ser considerada o hino de uma geração, o hino de uma era, o hino dos anos 40, pelo fato de que tem a capacidade de evocar uma sensação de paz a uma nação que estava sofrendo terríveis tensões naquela época, como, por exemplo, a tensão de ainda estar se recuperando de uma crise econômica gravíssima que havia acontecido 10 anos antes. Ou então, a tensão do medo do avanço do fascismo e do nazismo. Moonlight Serenade foi ouvida até mesmo pelas tropas nos frontes da Segunda Guerra Mundial. Nossa música de hoje tinha a capacidade de trazer para eles apenas um momentinho de paz no meio daquele horror todo que eles estavam vivendo. O próprio Glenn Miller chegou a ir até a Europa realizar concertos nos frontes da Segunda Guerra Mundial para as tropas aliadas, e Moonlight Serenade foi uma das canções mais pedidas, atrás apenas de Perfíria e Frenesi, conforme nós já estudamos anteriormente. Naquele mesmo ano de 1939, nossa música de hoje, depois de todo o sucesso avassalador que fez em sua versão instrumental, recebeu uma letra. Sim, da autoria de Mitchell Parish.
embora a nossa música de hoje seja conhecida mais por sua versão instrumental, eu acho interessante trazer algumas gravações de Moonlight Serenade com letra para vocês conhecerem. A gravação original aconteceu também naquele mesmo ano de 1939 pela orquestra do maestro Dick Todd, tendo nos vocais um trio intitulado The Three Reasons. Vou deixar esta gravação original aí embaixo na descrição do vídeo, mas já adianto que ela não fez muito sucesso. Na verdade, conforme eu já adiantei, nenhuma das gravações vocais de Moonlight Serenade fez um sucesso grandioso, mas essa fez menos ainda. Já na época, naquele mesmo ano de 39, outra gravação teve um destaque melhor. Trata-se de uma versão interpretada pela orquestra do maestro Count Basie, tendo nos vocais a cantora, a crooner Helen Hughes. Vou deixar esta segunda versão aí embaixo na descrição do vídeo, mas, décadas depois, uma versão gravada por um cantor solo faria mais sucesso que todas as outras, ainda humildemente, dado que nenhuma delas ultrapassou o sucesso instrumental de Moonlight Serenade pela própria orquestra de Glenn Miller. Trata-se de uma versão cantada por Frank Sinatra. Come fly with me, let's fly away. Porém, muito antes dessa gravação do Sinatra, que é de 1965, com lançamento em 1966, nossa música de hoje foi parar até mesmo nos telões do cinema. Sim, em 1941, Moonlight Serenade figurou em um filme intitulado Sun Valley Serenade, que tinha trilha sonora inteiramente composta por Glenn Miller. Vou deixar esta cena deste filme aí embaixo na descrição do vídeo, onde nossa música de hoje aparece em popurrí com uma outra composição de Glenn Miller chamada I Know Why. Uma composição da qual nós não iremos falar aqui no nosso programa, mas que vale a pena escutar porque é uma gracinha. Bem, com isso, me despeço de vocês. Semana que vem continuaremos a falar sobre Glenn Miller e também sobre o jazz do estilo swing, que embalou os anos 40 como um todo, tornando a década conhecida até mesmo como The Swinging 40s. Até lá. Um abraço no coração de vocês, beijos na alma de cada um e lembranças do Emílio. Tchau!